Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Que Deus abençoe, é um prazer, é uma honra mais uma vez estar aqui com todos vocês no canal Jailson HMTV, para junto nós damos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. E antes de nós começarmos, eu quero pedir para você, mais uma vez, toda vez eu faço isso, que você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, examine nossos conteúdos, certo? Dê o like e aperta o sininho, porque você, quando aperta o sininho, toda vez que nós colocarmos um vídeo no canal, automaticamente você recebe o sinal que tem vídeo novo, tá bom? Então, faça isso. Você que não se inscreveu, se inscreva, dê o like, aperte o sininho e compartilhe o nosso conteúdo com os irmãos da igreja, com seus amigos, tá bom, meus queridos? Nos ajude aí para a gente alcançar os eleitos do nosso dia, tá bom? Muito bem, nós temos aqui duas escrituras para nós lermos, Apocalipse 10, uma escritura muito conhecida pelos povos da mensagem, especialmente pelos pregadores da terceira abertura da palavra, né? Da terceira puxada. Apocalipse 10, vamos ler apenas o versículo 1 e depois o versículo 7 de Apocalipse, capítulo 10, e diz assim a palavra de Deus. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumpre o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E baseado nessa escritura, irmão, hoje queremos trazer um tema muito importante para nós. Muito importante. A segunda vinda e o sétimo anjo. Esse é o nosso tema da nossa humilde e pequena palestra. A segunda vinda e o sétimo selo. Agora você pergunta, mas irmão Jailson, o que tem a ver, o que tem de em comum da segunda vinda com o sétimo anjo? Porque a maioria, irmão, a grande maioria, a grande parte dos pregadores da mensagem, eles dizem que o sétimo anjo, ele veio como um precursor da segunda vinda. Assim como João foi o precursor da primeira vinda para cumprir Malaquias capítulo 3, o irmão Branham, o sétimo anjo, é o precursor da segunda vinda para cumprir Malaquias capítulo 4. Mas tem um segredo muito importante. João, escute só, João como precursor da primeira vinda de Cristo, a palavra precursor significa vir na frente, aquele que vem na frente. João só saiu de cena quando ele apontou o precursor, o precursado. Em outras palavras, ele viu o precursado chegar. João Batista só saiu de cena quando ele viu o precursado, o Senhor Jesus Cristo, chegar. E ele viu quando o Espírito Santo, em forma corporal de uma pomba, desceu sobre Jesus, e porque ele estava batizando. Aí sim, quando Jesus entrou em cena e se encontrou a palavra com o seu profeta, eles tiveram um encontro, então João saiu de cena. Agora, há um paralelo, irmão, com a primeira vinda, com a segunda. O que aconteceu na primeira vinda, acontece na segunda. Mas por falta de revelação, muitos pregadores estão esperando algo acontecer. Ora, o profeta de Deus já saiu de cena. Mais de 50 anos que ele saiu de cena. E ele como precursor, será que ele, antes de sair de cena, ele não se encontrou com o precursado? O que os irmãos acham? Porque o que aconteceu na primeira vinda tem de acontecer na segunda. Como é que o sétimo anjo ia sair de cena sem antes ele encontrar com o próximo que vinha dar continuidade ao seu trabalho?
Porque o que aconteceu com João Batista lá, acontece aqui, a mesma coisa. O que muda é só a parte geográfica. Um aconteceu lá em Israel e outro aqui nos Estados Unidos, na América. Um no Ocidente e outro no Oriente. Mas os acontecimentos são paralelos, são iguais. Mas o profeta, o sétimo anjo, já saiu de cena, já há mais de 50 anos, e muitos pastores da mensagem, pregadores, ainda estão esperando a segunda vinda acontecer. Mas eu vou mostrar hoje, irmão, pela mensagem do sétimo anjo, que a segunda vinda, ela já deu início, ela já começou. E quando a segunda vinda aconteceu, o sétimo anjo, William Branham, estava na terra. O mesmo acontecimento que aconteceu com João Batista. Quando Jesus veio, João Batista ainda estava na terra, ainda estava no seu ministério. E teve o encontro da palavra com o profeta. E a mesma coisa aconteceu no último tempo. Um encontro da palavra com o seu profeta, o sétimo anjo. Aí depois, o sétimo anjo diminuiu e a palavra aumentou. Eu vou provar hoje pelas escrituras e pela mensagem que a segunda vinda não vai acontecer. A segunda vinda já deu início. E quando ela deu início, o profeta de Deus, o irmão William Branham, estava na terra pregando a sua mensagem. Irmão, isso está nas mensagens. Agora, quando você vai falar isso para alguns pregadores, eles ignoram isso. Não, isso é doutrina que vocês criaram. Não, irmão, isso está nas mensagens, é só ler as mensagens, é só ler a Bíblia e comparar a Bíblia com a mensagem, você veja que encaixa. É só formar o quadro, é só pegar as peças do quebra-cabeça e formar e vai dar tudo encaixadinho. A segunda vinda, quando aconteceu, o sétimo anjo estava na terra. Vamos para as escrituras, eu quero ler aqui duas escrituras. Uma no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós precisamos ler isso aqui, porque isso aqui é muito conhecido pelos pregadores. Agora, não é entendido. É conhecido, mas não é entendido. Eles conhecem isso, mas não entendem. Mateus, capítulo 17, versículo 10 ao 11. Ao 11 de Mateus 17. Veja o que aqui a Bíblia diz. Mateus 17, versículo 10 ao 11 de Mateus. Veja o que a Bíblia diz. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, então, os escribas, que é mister que Elias venha primeiro? Isso é uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Agora, veja no versículo 11 de Mateus 17, Jesus disse. E Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Para muitas pessoas, especialmente os religiosos, eles dizem que isso se cumpriu com João Batista. Mas será que se cumpriu com João Batista? Não, porque João Batista não veio restaurar nada. Mas diz aqui, ó, Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, vamos para Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos capítulo 3. Você veja que essa profecia, isso aqui que Jesus falou, os apóstolos também falaram em Atos capítulo 3, versículo 19 ao 21. Vamos ler aqui as escrituras. Atos capítulo 3, versículo 19 ao 21. O nosso tema hoje é a segunda vinda e o sétimo anjo. E eu vou provar pela Bíblia e pela mensagem, quando a segunda vinda já começou, ela já deu início. E quando ela deu início, o sétimo anjo estava na terra. A segunda vinda, irmão, que ainda vai acontecer, não é para a noiva. A segunda vinda que ainda vai acontecer será para os 144 mil, e quando Moisés e Elias estiverem na terra. A segunda vinda, eu quero deixar isso aqui bem claro. A segunda vinda que está para acontecer lá para frente ainda será para os 144 mil.
quando Moisés e Elias estiverem na terra, pregando para os 144 mil, aí acontecerá a segunda vinda para o judeu. Mas a segunda vinda para a noiva gentia, ela já aconteceu lá atrás. E no dia 20, em 1963, no dia 28 de fevereiro. E quando a segunda vinda aconteceu, deu início, um profeta chamado William Branham, o sétimo anjo, estava na terra. Irmão, não tem como negar isso. Eu vou provar a você isso. Vamos para a escritura. Atos capítulo 3, versículo 19 ao 21. Veja o que é que a Bíblia diz. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejais apagados os vossos pecados. E vem assim os tempos do refrigério. Tempos. Cronos. É o tempo dentro do tempo. Cronos. Nós já temos um vídeo no nosso canal sobre isso. Pela presença do Senhor. Verso 20. Enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Versículo 21. O qual convém que o seu contenha até os tempos da restauração. Mais uma vez, tempos. Cronos. Agora, aqui está no plural. Os tempos da restauração. Quando foi que a restauração começou? Os irmãos sabem? A restauração começou na quinta era, com Martim Lutero. Quando ele restaurou, ele chega e diz assim, ó, o justo vive pela fé. Ali foi o começo da restauração. Depois veio John Wesley na sexta era e restaurou a santificação. Primeiro foi restaurada a justificação por Lutero, depois, na sexta era, veio a santificação. E quando chega na última era, o sétimo anjo vem e faz aquilo que Jesus disse em Mateus 17:11. Elias virá e restaurará todas as coisas. Lutero restaurou a justificação, uma parte. Wesley restaurou a santificação, uma parte. O movimento pentecostal restaurou os dons, uma parte, mas o Elias, de Mateus 17:11, restauraria todas as coisas e juntaria todas as coisas. E você já sabe que hoje, para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que passar pelo processo das 3 etapas da graça, que é a justificação, a santificação e depois ser selado na alma com o Espírito Santo. Mas veja só, o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, Jesus ficou contendo no céu até quando se cumprisse o tempo da restauração. Porque a restauração ela deu início na quinta era e terminou na última era. Mas a última era terminou, irmão. Então, a restauração já terminou. Essa etapa da restauração, de Elias viria e restauraria todas as coisas, já passou. Claro que nós devemos ainda continuar pregando sobre isso. Porque precisa alcançar alguns eleitos que ainda não têm esse entendimento. Mas nós vivemos hoje em outro tempo. Nós já vivemos hoje em outra parte do Cronos. Não naquela parte passada, já passou. E eu vou provar pela Bíblia, irmão, que a segunda vinda, quando ela começou, o sétimo anjo estava na terra. A mensagem explica isso. Aí você diz, mas irmão Jair, por que os pregadores não veem isso? Ora, porque eles não fazem aquilo que o profeta disse que era para fazer. Essa semana eu conversava com um pregador aqui na minha região, muito famoso esse pregador. Ele é muito importante aqui na minha região, porque ele, além de ser o pioneiro, além de trazer a mensagem aqui para minha região, ele é um pregador, tem canal no YouTube e tem pregações, prega muito bem, é um grande pregador. Então eu perguntei para ele como ele entendia, como era o entendimento dele sobre a segunda vinda. Meu Deus. A mesma coisa com Ló e Abraão. Acontece. Quando aqueles 3 homens chegou para Abraão, lá em Gênesis 18, Abraão, como tinha revelação, ele identificou quem era aquele homem que estava conversando com ele. Ele chamou de Elohim. Ele chamou de El Shaddai. Ele chamou de Adonai. Disse, meu Senhor, Adonai. Olha,
a revelação identificou para Abraão que aquele homem que estava conversando com ele era Deus. Aí, um ficou com o eleito Abraão e 2 desceu para Sodoma para visitar lá Ló e sua família. Quando Ló viu aqueles 2 homens, como Ló não tinha revelação, faltava em Ló a revelação, ele disse: meus senhores, hoje na mensagem, irmão, a maioria dos pregadores está na mesma condição de Ló. Eles estão faltando a revelação, eles estão com a mensagem, do 7º anjo da mão. Mas tem pregador, irmão, que pega a mensagem do profeta e começa a pregar e dizer assim: olha isso, é isso, chamando o irmão Branham de mentiroso. Um pastor aqui muito famoso na minha região, o chefe de Nicolaíta, ele tem um vídeo na internet com uma mensagem do irmão Branham dizendo, e com a mensagem do irmão Branham na mão, dizendo: olha, o irmão Branham nunca disse que Jesus vinha numa nuvem. Então ele não está lendo as mensagens. Mas quando você, irmão, está preso num sistema, o profeta disse que o sistema não deixa você ver a palavra. Você pode ler a mensagem. Esse pastor aqui do nosso estado, ele se gaba de ler 3 mensagens por dia. Uma vez ele, dando uma entrevista, disse que lia 3 mensagens por dia. Agora, você lê 3 mensagens por dia e não capta nem a 50% do que você leu. É melhor você passar um mês lendo a mensagem, mas você consegue captar o que a mensagem está dizendo. Sabe por quê, irmão? Eles não conseguem ver? Porque eles estão presos no sistema. E o profeta disse que o sistema não deixa você ver a palavra. O sistema afasta você da palavra. Então, eles começam a criar doutrinas, falsos ensinamentos, porque o que tem de falsa doutrina dentro da mensagem, irmão, não é a mensagem em si que ensina isso, não. São os pregadores que estão criando dentro da mensagem falsas doutrinas. E o povo, por não ler a mensagem da forma correta, eles entram nessa onda desses caras, desses pastores nicolaítas, e começam a crer nessas falsas doutrinas, que agora, a doutrina que surgiu agora aqui, e surgiu aqui no meu estado, né? O chefe aqui do Nicolaíta foi que criou essa doutrina aqui na Paraíba. Porque que você observar, irmão, todo ano surge uma doutrina na mensagem. E agora a doutrina que surgiu esse ano é que no milênio vai ter avião, no milênio vai ter ônibus, vai ter uma bicicleta, vai ter patinete, vai ter esqui, vai ter tudo no milênio. É o que começaram a ensinar aqui na Paraíba. E já se espalhou pro Brasil inteiro isso aí. Mas vamos lá. Vamos focar isso aqui. E eu vou mostrar na Bíblia, vou mostrar na mensagem do profeta que a segunda vinda, quando ela deu início, o 7º anjo estava aqui na terra. Agora, isso, irmão, vai depender de você. Que você crê ou não, isso vai ser com você. Vamos aqui para o livro da exposição das 7 eras. Livro, a exposição das 7 eras, certo? Página 292. Veja, o profeta de Deus, ele está explicando essas 2 escrituras que nós lemos aqui, de Mateus 11, 17 e Mateus 17 e 11 e Atos 3, 19 a 21. Veja aqui, ó. Livro das Eras, página 292. Veja o que é que o profeta diz aqui, ó. Isso aqui é muito importante, irmão. Pegue a mensagem, pegue o livro das Eras que você tem. Pegue o livro das Eras e leia. Será que o que o irmão Jair está falando é a verdade? Será que ele está dizendo que a segunda vinda já deu início e quando a segunda vinda aconteceu, o 7º anjo estava na terra? Ou é a invenção dele? Pega a mensagem, olha o que, é que o profeta diz. Ó. Olha o que, é que o irmão Brana diz. Antes da vinda de nosso Senhor, olha o que ele diz. Antes da vinda de nosso Senhor, Elias deve voltar para uma obra de restauração da igreja. Olha as palavras do profeta. Antes da vinda de nosso Senhor, Elias deve voltar para uma obra de restauração da igreja. É isso que Malaquias, capítulo 4, versículo 5 diz. Tá vendo? Aí diz assim, não há absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. Aqui, olha, o irmão Brana usa a palavra Jesus. Existe uma confusão na mensagem que diz, não, quem desceu em 63 foi Cristo, não foi Jesus não. Irmão, Jesus e Cristo é a mesma coisa.
Não há absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. Ele tem uma obra específica a realizar. Essa obra é a parte de Malaquias 4, versículos 5 e 6, que diz que ele converterá o coração dos filhos aos pais, a razão de sabermos que esta é a obra específica a ser feita nesse tempo, nesse cronos. E porque ele já realizou a parte que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos. Isso foi feito com João Batista, com o primeiro precursor. Agora o segundo precursor ia dos filhos aos pais. Quando o ministério de Elias esteve aqui em João Batista, em Lucas 17, ele iria adiante, Lucas capítulo 1, verso 17, ele irá adiante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e o rebelde e prudente dos judeus, do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. No ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos isso porque Jesus assim o disse, mas não diz que o coração dos filhos foram convertidos aos pais. Isso está ainda por acontecer, mas aconteceu quando o profeta de Deus começou a pregar a partir de 1933. Ele continua. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos de volta aos pais pentecostal. João preparou os pais para Jesus acolher com alegria os filhos no aprisco. Agora, este profeta sobre o qual o espírito de Elias desce, preparará os filhos para receber Jesus de volta com alegria. Olha aí. Olha o que é que o profeta está explicando. Que antes da volta de Cristo tem de ter uma restauração. Mas, quando Jesus voltou, quando a segunda vinda deu início, o sétimo anjo ainda estava na terra, irmão. A mesma coisa que aconteceu com João Batista, aconteceu com o profeta de Deus, o sétimo anjo. Veja o que ele diz aqui, na página 293, já no final, ele diz assim, ó. Embora não seja popular, ele está falando do sétimo anjo, ele será vindicado por Deus, assim como Jesus autenticou João e o Espírito Santo autenticou Jesus. Nós bem podemos esperar que este homem seja, em primeiro lugar, autenticado pelo Espírito, operando em sua vida com ato de poder que são incontestáveis e não encontrado em nenhum outro lugar. Olha o que o irmão Brano diz agora. Isso aqui é o mais importante, irmão. E o próprio Jesus, ao retornar, o autenticará, assim como ele autenticou João. Irmão, a mesma coisa que aconteceu no ministério de João Batista, como o primeiro precursor da vinda de Cristo, aconteceu também no ministério do segundo precursor. A segunda vinda, a primeira vinda quando aconteceu, João Batista já estava na terra. E a mesma coisa aconteceu no ministério do sétimo anjo. O sétimo anjo só podia sair de cena quando a segunda vinda desse início, quando ele tivesse um encontro com Cristo. E o que aconteceu aqui, ó? E o próprio Jesus, ao retornar, o autenticará, assim como ele autenticou João. João testemunhou que Jesus viria. E assim este homem, que é o sétimo anjo, o profeta, o irmão Brana, como João testemunhará que Jesus vem, e o próprio retorno de Cristo provará que este homem, de fato, era o precursor da sua segunda vinda. Irmão, o precursor da segunda vinda já se cumpriu. Claro que devemos falar sobre a segunda vinda, ainda falar, porque tem pessoas que precisam saber, mas essa parte já foi cumprida porque o precursado já veio. A segunda vinda, quando acontecer, a segunda vinda para o povo gentil não vai acontecer. O que falta acontecer é para o judeu.
vai acontecer para o judeu a segunda vinda para o judeu quando Moisés e Elias estiver aqui. Mas para a noiva de Cristo, para o povo gentil, a segunda vinda já aconteceu lá atrás, em 63. É o que o irmão Branham está dizendo aqui. E o próprio retorno de Cristo provará que este homem, de fato, era o precursor de sua segunda vinda. Esta é a evidência final de que este, de fato, é o profeta de Malaquias 4, porque o fim do período gentil será o próprio Jesus aparecendo. Aleluia. Então quem bota o fim da era, irmão de Laodiceia, é o próprio Jesus. É quando o sétimo selo se abre. É quando a segunda vinda dá início, irmão. E isso acontece exatamente quando o sétimo anjo está na terra. Não vai acontecer. Não é futuro. Já aconteceu, é passado. Meu Deus. Irmão, que você estiver dizendo que isso é doutrina minha, é invenção minha, você está chamando o profeta de mentiroso. Porque o que tem de pastor chamando o irmão Branham de mentiroso, tá assim, ó. Mas veja o que é que o irmão Branham está dizendo. O próprio retorno de Cristo provará que este homem, de fato, era o precursor de sua segunda vinda. Esta é a evidência final de que este, de fato, é o profeta de Malaquias 4, e porque o fim do período gentil será o próprio Jesus aparecendo. Então será tarde demais para os que o têm rejeitado. Olha aí, irmão. Olha aí que coisa tremenda. Então, o sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8, quando ele abre, e o sétimo selo é a segunda vinda, é o próprio Jesus Cristo descendo e autenticando o profeta. Aí tem um encontro do profeta com a palavra. Irmão, exatamente o que aconteceu na primeira vinda, no encontro de Jesus e João Batista. Aconteceu no nosso tempo. E quando eu digo no nosso tempo, isso começou em 1963. Lá atrás já. A manifestação do Filho do Homem, irmão, foi lá atrás. O ministério do Filho do Homem se encarnou lá atrás. E agora? Meu Deus. Irmão, isso não tem como negar, irmão. Não tem como dizer que é mentira. Só que você for um repróprio. Só que você for uma pessoa que não tem revelação. Mas que você faz para a noiva de Cristo crer nisso. Meu Deus. Vamos adiante. Estatura do varão perfeito. Mensagem, a estatura do varão perfeito. Nós saímos de 1960 e agora vamos para 62. 1962, dia 14 de outubro de 62, para 241 da mensagem, a estatura de um varão perfeito. Irmão, isso aqui é o profeta. Que você diz que crê no profeta, mas você rejeita isso aqui, você é mentiroso. E a verdade não está em você, e automaticamente você está com a marca da... Você está selado com a marca da besta. Eu tenho de falar a verdade. Eu não posso dizer, não posso negar isso, eu tenho de falar a verdade. Veja o que o irmão Branham está dizendo. Agora, o que tem sucedido? Ele faz uma pergunta. Agora, o que tem sucedido? 241 da mensagem A Estatura do Varão Perfeito. O Espírito tem manifestado a Jesus Cristo nas 7 eras da igreja e nos 7 mensageiros da igreja. Agora, a gente sabe que essa manifestação, ela veio em porção, em parte. De Éfeso até Laodiceia, o Espírito Santo manifestou a Jesus Cristo nas eras e nos mensageiros em parte. Porque depois que a era terminasse, ele viria em plenitude. Isso é outro assunto mais para frente. Aí vamos lá. O Espírito tem manifestado a Jesus Cristo nas 7 eras da igreja e nos 7 mensageiros da igreja. Começou aqui. Onde foi fundada a igreja?
Onde foi fundada a primeira igreja pentecostal? Foi fundada por São Paulo, em Éfeso, sendo ele a estrela da igreja de Éfeso. A segunda era da igreja foi Esmirna, Virtude, e o mensageiro foi o Irineu, aquele homem tão valente que susteve o evangelho que pregou Paulo. A era seguinte da igreja foi Pérgamo. Martim foi o mensageiro. Paulo, Irineu, Martim. Logo em Tiatira temos Colomba. Aqui está tudo desenhado. Depois de Colomba, as eras das trevas, temos Sardes, que significa morte, e o mensageiro foi Lutero. Glória. E depois Filadélfia, piedade, com Wesley, santidade. Lutero disse, o justo viverá da fé. Logo a santidade veio com Wesley. Seguidamente, temos o amor fraternal em Laodiceia. Você veja que até a última era amor fraternal. Não amor ágape, não amor divino. Leia a mensagem, as pessoas de um varão perfeito. Temos amor fraternal em Laodiceia. Aí o irmão Branham diz, olha o que é que o irmão Branham diz. E nós cremos. Aí ele diz assim, e nós cremos, você crê, irmão? E nós cremos que a grande mensagem de Elias, quando a segunda vinda recorrerá à terra. Meu Deus. Olha o que o irmão Branham está dizendo. Quando a mensagem de Elias estiver, a segunda vinda correrá à terra. Aí diz assim, e aqui as temos. Irmão, o irmão Branham disse isso em 62. Ele estava profetizando quando, no outro ano, em 63, do segundo mês de fevereiro, se cumpriu a profecia que ele falou aqui, ó. Nós cremos que a grande mensagem de Elias, quando a segunda vinda recorrerá à terra. Aqui as temos. 7 eras da igreja, 7 degraus. Deus edificando a sua igreja, formando cada pessoa a imagem de um indivíduo, sendo ele próprio, esse indivíduo, a glória e o poder de Deus, descendo por essa pirâmide para soldá-la. Meu Deus. Irmão, como é que você vai negar isso? O profeta está dizendo que quando Elias estiver entregando a mensagem aqui na terra, acontece simultaneamente a segunda vinda. E como tem muitos pastores da mensagem que já estão esperando a segunda vinda lá para frente, irmão, você não é judeu, você é gentil. A segunda vinda para o gentil já deu início. A segunda vinda que está lá para frente vai ser para o judeu. Meu Deus. Irmão, eu já disse isso aqui e vou dizer novamente. O que tem de pastor dessa mensagem, preparando o povo para a grande tribulação, não é de brincadeira, irmão. Porque poucos pastores estão preparando o seu povo para o rapto. Mas muitos pastores estão preparando o seu rebanho para a grande tribulação. Porque as coisas estão acontecendo aqui agora e eles estão levando lá para frente. Estão ignorando. E por ignorar, ele recebe a marca da besta. Vamos adiante. Eu quero ler mais um parágrafo para a gente encerrar aqui a nossa pequena e humilde palestra sobre a segunda vinda e o sétimo anjo. E eu estou provando aqui que quando a segunda vinda aconteceu, o sétimo anjo estava na terra. Livro dos Selos. Livro dos Selos, página 67. Do Livro dos Selos. Página 67. Página 67 do Livro dos Selos. Parágrafo 41 e 43. Eu vou ler só isso aqui para gente encerrar, irmão. Porque isso aqui é tremendo demais. Que isso aqui, irmão. Acaba olhar, ler isso aqui e dizer que isso é mentira. Não, ainda pegar isso aqui e levar lá para frente, irmão. Isso, eu não sei o que dizer, irmão. Porque não é invenção, não tem como você... Olha o que é que o profeta está dizendo aqui, ó. Parágrafo 41 do Livro dos Selos, página 67. O irmão Branham diz: quando os selos são abertos, para alguns, irmão,
para alguns pastores da mensagem, o selo ainda está fechado. Ainda vai ser aberto. Uns dizem que o selo só vai ser aberto quando o irmão Branham tem de ressuscitar, numa ressurreição isolada. Outros dizem que o selo vai ser aberto quando se der o arrebatamento. Outros dizem que o selo só vai ser aberto lá na Batalha do Armagedon. Mas olha o que o irmão Branham diz. Quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro Cristo. Veja, irmão, quem é o mensageiro do dia hoje? O mensageiro do dia é o sétimo anjo, mas o sétimo anjo terreno já passou. Agora é o sétimo anjo celestial. Quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro Cristo, colocando um pé sobre a terra e sobre o mar, com o arco celeste sobre a cabeça. Agora, lembre-se, este sétimo anjo estará na terra, no tempo, no cronos dessa vinda. Tem alguns pastores, irmão, por falta de revelação, sabe? E eu vejo assim, irmão, tem pastores que congregou com certos pregadores e no decorrer do tempo ele descobriu que aquele pregador era um falso profeta. Então eles, para combater a verdade, porque muitos dizem assim, ó, tem aqueles pastores que dizem que o novo nome é Branham. Aí, para combater essa doutrina, que eles dizem que é falsa, eles dizem, não, o novo nome é Senhor Jesus Cristo. Mas o irmão Branham disse que o novo nome seria revelado nos trovão. Mas eles querem combater o erro, e aí eles erram também. Porque o novo nome não foi revelado pelos apóstolos. Eu já disse isso aqui e vou continuar dizendo. Os apóstolos não conheciam o novo nome. Porque o novo nome foi revelado nos trovões. Aí você diz, mas irmão, já isso? Mas o irmão Branham disse que cada mensageiro foi um trovão. Claro. Cada mensageiro foi um trovão. Paulo foi um trovão. Mas quando a era termina, se manifesta os 7 trovões, a totalidade. Então, os apóstolos não sabiam nada dos mistérios. Mas eles, cara, para defender, eles por falta de revelação, por falta de ler a mensagem de forma correta, eles querem combater um erro com outro erro, irmão. Mesma coisa é isso aqui. Não, esse anjo forte desceu lá no Rio Jordão, quando João Batista estava batendo Jesus. Mas como é que pode? Que o irmão Branham diz que quando isso acontece, olha, deixa eu ler novamente isso aqui, ó. Quando os selos são abertos, olha, o selo foi aberto quando Jesus veio a primeira vez? O irmão Branham diz que Jesus abriu o selo em Mateus 24. Jesus não abriu o selo lá quando ele estava se batizando com João Batista, não. Quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro Cristo, colocando os pés sobre a terra e sobre o mar, com o arco celeste sobre a cabeça. Isso é Apocalipse 10. Agora, lembre-se, este sétimo anjo está, não é estará, está. Deixa eu corrigir aqui, que na primeira vez que eu li eu disse estará, não está. Está, verbo presente, está na terra, no tempo, no cronos dessa vinda. Ei, o sétimo anjo estava lá no Rio Jordão, quando Jesus foi se batizar por João Batista, e quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus, o sétimo anjo estava lá? Não, irmão. Como é que o sétimo anjo estava lá, que nem o primeiro mensageiro ainda tinha começado o seu ministério? Isso é falsa doutrina, isso é dogma dentro da mensagem. Pregadores, pastores que não lembram. Irmão, me desculpe. Teve que eu falo de pastores e pregadores, mas não tenho nada contra os pastores nem pregadores. A minha questão aqui é doutrinária. Agora eu quero ler sem explicar. E veja que aqui tem um paralelo. O irmão Branham faz um paralelo com o que aconteceu com o primeiro mensageiro, o primeiro precursor, com o segundo precursor.
Quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro Cristo, colocando um pé sobre a terra e sobre o mar, com o arco celeste sobre a cabeça. Agora, lembre-se, este sétimo anjo está na terra no tempo dessa vinda. Exatamente como João estava transmitindo a sua mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio nos seus dias. João sabia que ia vê-lo, porque ia apresentá-lo. 43. E compreendemos que nas Escrituras, em Malaquias 4, há de haver um como João, um Elias, a quem a palavra de Deus possa vir, e há de revelar pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurar a fé. Tem muitos pastores da mensagem, irmão, que mistura restauração com mistério. Mas o sétimo anjo veio fazer esses dois trabalhos. Primeiro, ele restaura a doutrina para depois os mistérios serem revelados. Tá vendo? Compreendemos que nas Escrituras, em Malaquias 4, há de haver um como João, um Elias, a quem a palavra de Deus possa vir, e ele há de revelar pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos, restaurar todos esses mistérios que buscou desvendar ao longo desses anos denominacionais. Agora, isso que a palavra disse, isso é o que a palavra disse. Sou responsável apenas pelo que ela disse. Está vendo? Está escrito, está certo, é o que isso é. Irmão, sem palavra. O profeta provou aqui, mostrou que quando Cristo descesse, o sétimo anjo estava na terra, no tempo dessa vinda. Não tem como dizer que isso é doutrina que foi criada, que isso é invenção. Não, irmão. Isso é a verdade. A segunda vinda, ela, quando deu início, o sétimo anjo, o profeta de Deus, William Marlon Branham, estava na terra. Porque, irmão, é um paralelo. O que aconteceu com João Batista aconteceu com o sétimo anjo, William Branham. Tá bom, meus irmãos? Então, a segunda vinda não vai acontecer. A segunda vinda já aconteceu. Tá lá para trás. Irmão, vamos ler a mensagem. Vamos ler a Bíblia, tá bom, irmão? Que Deus abençoe. E domingo, se Deus permitir, for da vontade de Deus, eu vou voltar com esse assunto. E vou provar pela mensagem, pela Bíblia, que a segunda vinda é uma era. Domingo, se Deus quiser, que for da vontade de Deus, vamos falar sobre isso. A segunda vinda é uma era. Hoje, nós falamos que a segunda vinda aconteceu quando o sétimo anjo estava na terra. Nós provamos na Bíblia e na mensagem. Agora, isso é com você. Que você crê ou não, isso é com você, tá bom? Que Deus nos ajude. Você que ainda não se inscreveu no canal Jailson HMTV, se inscreva no nosso canal. Nos ajude, irmão, para nós alcançarmos ali, porque tem muita gente, irmão, que precisa de ouvir isso. Tem vezes que eu recebo ligação de irmãos, sabe, agradecendo, dizendo assim: irmão Jailson, apesar de do senhor trazer uma coisa numa simplicidade, mas é uma verdade profunda, era isso que eu estava precisando, então me ajude. Se inscreva no canal Jailson HMTV, dê o like, aperte o sininho e compartilhe o nosso conteúdo. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe e um forte abraço e shalom no nome do Senhor Jesus.